Boa noite aos irmãos que estão entrando, estão conectando aqui no Facebook. Estamos começando a transmissão de mais um culto nessa noite de domingo. Então os irmãos aí podem já entrar aqui no Facebook, podem se conectar e que Deus venha abençoar mais uma vez este culto que estamos transmitindo. Ok, nós vamos ler, eu vou ler aqui um salmo hoje. Eu vou ler o Salmo 34, do versículo 1 até o versículo 10, um salmo que fala sobre a provisão do Senhor, o cuidado que Deus tem com cada um dos seus filhos. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Aqueles que buscam o Senhor não terão falta de nada, porque Deus cuida dos seus filhos. E a nossa esperança está no Senhor, e é Ele que vamos orar pedindo a bênção para o culto dessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de te cultuarmos desta forma, Pai, pela internet, de forma virtual, mas foi a maneira que o Senhor nos deu. Por isso pedimos que o Senhor abençoe esse momento, use a Tua palavra para fortalecer a fé, edificar a Tua igreja, Senhor. Usa-nos, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos, e por aqueles que nos assistem, aqueles que não têm ainda a esperança da vida eterna, que possam nessa noite ser iluminados por Teu Santo Espírito, para que eles possam ser levados até Cristo Jesus, para serem salvos, para serem perdoados. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós vamos para o versículo 2 do capítulo 4. Carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. O tema da mensagem, como está aí escrito, é dedicando-se à oração. E como esse tema caiu muito bem no momento em que todos nós estamos vivendo. Vamos falar sobre a oração. Então vamos ler aqui o versículo 2 do capítulo 4 da carta aos Colossenses. Diz assim a Escritura: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Irmãos, a oração é importantíssima para o crente, porque a oração é o que vai fortalecer a nossa comunhão com o Senhor. Louvar a Deus com música é importante, ler a Bíblia é importante, mas a oração é essencial, porque é a oração que nos vai tornar mais próximos do Senhor. É na oração que vamos receber do Senhor toda a força que precisamos para enfrentar as dificuldades do dia a dia, para enfrentarmos as tentações do inimigo. É na oração que eu serei revestido. Muitos crentes fracos por aí são crentes que não oram, porque não tem como você ser forte, não tem como você receber a força que você precisa se não estiver orando. É na oração que somos revestidos com o poder do alto. É na oração também que nós colocamos a nossa vida em ordem diante de Deus. O salmista, no Salmo 66, 18, ele diz: se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido.
O salmista não diz que Deus ouve a oração de quem não peca. A Bíblia não diz que Deus não ouve a oração de quem não erra. Não. A Bíblia diz que Deus ouve a oração daquele que confessa o pecado, daquele que admite: Senhor, eu errei, eu falhei, eu sou fraco, mas eu confesso a Ti meu pecado, eu confesso a Ti meu deslize. É a oração do quebrantado que Deus escuta. Por isso, o momento da oração é o momento em que eu coloco a minha vida em ordem diante de Deus. O momento da oração é quando eu confesso todas aquelas coisas que Deus vê em mim de errado, coisas que eu não posso esconder dos olhos do Senhor, mas eu confesso, e o Senhor concede a graça de eu colocar a minha vida em ordem diante dEle. E isso que nós fazemos durante a oração, momento de eu acertar a minha vida. A oração é o momento de eu me adentrar ao trono da graça. O autor de Hebreus diz em 4,16: aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Eu pergunto: quando é que nós precisamos de misericórdia? Quando é que nós precisamos de força, de graça para enfrentar as tribulações do dia a dia? Quando é que nós precisamos? O tempo todo. E nós só vamos encontrar essa força, essa graça no trono da graça. E nós adentramos ao trono da graça quando oramos. Então, quando eu e você dobramos os joelhos e oramos, nós estamos nos adentrando ao trono da graça, ao trono onde o Senhor Jesus está sentado, e Ele nos dará força, graça e misericórdia para enfrentarmos o dia a dia. Está vendo como é importante a oração? Tem muitos crentes fracos: eu estou muito fraco, eu não estou conseguindo. Eu pergunto: você está orando? É na oração que vamos encontrar tudo o que precisamos para enfrentar as nossas tribulações. E aqui no versículo 2 ainda, a palavra de Deus diz que nós devemos ser dedicados à oração. Dediquem-se à oração. Ser dedicado é você ser persistente à oração. Ser persistente à oração é você orar sem cessar. Mas orar sem cessar não é você ficar o tempo todo para o canto, orando. Não. O que significa orar sem cessar? Orar sem cessar é você estar ciente de que Deus está presente, de que Deus está sabendo de tudo que acontece na sua vida, que Deus conhece seus pensamentos. Orar sem cessar é durante o dia, você elevar seus pensamentos a Deus e você colocar diante de Deus tudo o que está acontecendo com você. Isso que significa orar sem cessar, é você dizer: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu sou fraco, eu preciso da Tua força, da Tua graça, da Tua sabedoria. Orar sem cessar é isso, é colocar todas as coisas do seu dia diante do Senhor, em seus pensamentos, e Deus é glorificado quando você faz isso. Jesus disse aos seus discípulos: vocês agora não pediram nada, mas peçam para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quanto mais você ora, quanto mais você pede, quanto mais você demonstra que você é dependente de Deus, quanto mais você coloca diante dEle, mais Ele é glorificado através das suas orações. A palavra de Deus, ela apresenta aqui pelo menos duas parábolas que falam sobre a persistência na oração. A primeira delas, em Lucas, no capítulo 18, eu vou ler do versículo 1 ao 8, você pode abrir sua Bíblia aí também, em Lucas, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo:
Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A parábola fala de um juiz que era mau, um juiz que não temia Deus, um juiz que não se importava com as pessoas, mas apesar desse juiz ser uma pessoa má, essa viúva estava lá todos os dias, pedindo que o juiz fizesse justiça. E o juiz, chegou uma hora que ele decidiu atender a viúva, porque ele pensou: eu não estou mais aguentando essa mulher que vem toda hora me pedir que eu faça justiça, eu vou resolver o problema dela, para que eu fique livre dela. O que a parábola ensina? Se as pessoas más atendem aqueles que pedem as coisas com persistência, quanto mais Deus fará o bem aos seus filhos que oram com persistência. Então, quando oramos ao Senhor com persistência, o Senhor nos atende. Uma outra parábola está em Lucas também, no capítulo 11, Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 5 ao 10. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 10. Então lhes disse: suponho que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Jesus deixou bem claro que nós temos que pedir, buscar, bater a porta, clamar ao Senhor, sermos persistentes na oração, e Deus, Ele atenderá aquele filho que está persistindo nessa oração. Então devemos aprender quanta coisa que nós poderíamos ter recebido do Senhor e não recebemos, porque não temos persistido na oração. Nós começamos a orar e começamos a limitar o poder de Deus. Pensamos, será que isso é possível mesmo? Será que Deus, Ele pode atender essa solicitação? Tem coisas que Deus vai dar para nós sem a gente pedir, mas tem coisas que Deus decidiu que só nos dará se persistirmos em oração. Começamos a persistir. Persiste em oração pelos seus filhos. Talvez o seu filho esteja longe do caminho do Senhor, e talvez você, pai, você, mãe, talvez já pensou até em parar de orar pelo seu filho, achando, não tem mais jeito. Continue orando, continue persistindo. Talvez há muitas situações que nós às vezes desistimos de orar porque achamos difícil. Será que tem jeito? Continue orando, continue persistindo. Deus honra os seus filhos que persistem na oração. Lembramos também que orar não é como alguns ensinam por aí, dizendo, não, você tem que reivindicar, você tem que dizer para Deus, ó Deus, eu ordeno que o Senhor faça isso. Tem crente batendo a Bíblia na garagem, dizendo, eu exijo que o Senhor me dê um carro. Tem crente que fica determinando as coisas, crente que está dizendo, eu profetizo que vai acontecer isso na minha vida, eu declaro em nome de Jesus que isso vai acontecer. Irmãos, orar não é isso. Tem pessoas que dizem, não, eu sou filho do rei, então Deus tem que me dar, porque eu sou filho do rei. Peraí, você é filho do rei, mas você não é o rei. Você é filho de Deus, mas você não é Deus. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. Nós somos criaturas, e Deus é o Criador.
E mais, tudo que recebemos de Deus não é por mérito, mas é por graça. Porque Deus quis ter misericórdia de mim e de você. Deus nos amou. E Deus nos salvou sem a gente merecer. Então tudo que eu tenho de Deus não é mérito. Tudo que eu tenho de Deus não é merecimento. Tudo que eu tenho de Deus eu recebi pela graça dele. Então oração não é exigir. Oração não é reivindicar. Oração não é determinar. Oração não é profetizar. Oração não é declarar. O que é oração? O melhor exemplo, um dos melhores exemplos de oração que eu encontro aqui nas Escrituras, é o que está no capítulo 5 de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. Olha a postura desse leproso que se aproximou de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou: eu quero. E ele respondeu: seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. O leproso não chegou para Jesus e disse: o Senhor tem que me curar. Ele não disse: Senhor, eu reivindico a cura, eu declaro a cura. Ele não disse isso. Ele não disse: eu profetizo a cura. Ele não disse: não, o Senhor tem que me curar porque eu sou filho de Deus. Não. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor é poderoso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Mas se o Senhor não quiser, o Senhor continua sendo Deus. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar limpo. Se curvou diante de Jesus, colocou o rosto no pó. Se o Senhor quiser. Jesus então encheu de compaixão e disse: eu quero, seja curado. É isso que é oração. É nós colocarmos nosso rosto no pó, nos colocarmos debaixo do Todo-Poderoso, nos colocarmos debaixo daquele de quem nós não merecemos nada, que tudo que temos foi por graça e misericórdia. Dizer: Senhor, eu estou aqui, eu confio em Ti, eu creio no Seu poder. Se o Senhor quiser, me cure, que se o Senhor quiser, responda essa minha petição. É assim que nós nos colocamos debaixo do Deus Todo-Poderoso. As outras formas de petição estão erradas. É assim que pedimos ao Senhor. E a oração também tem que ser feita conforme a vontade de Deus, como diz 1 João 5,14, estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Aí vem a importância de estudar a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus que eu vou saber se aquilo que eu estou pedindo é ou não a vontade de Deus. Se eu estou pedindo alguma coisa que não é da vontade de Deus, nem adianta orar. É quando o jovem pergunta: senhora, será que eu devo namorar aquela moça incrédula? Nem preciso orar, é contra a vontade de Deus. E tem coisas que a Bíblia não proíbe, tem coisas que são lícitas, mas podem trazer escândalo para irmãos da igreja. Então não adianta orar, devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Então a nossa oração tem que ser uma oração persistente, uma oração humilde. E o versículo também diz que nós temos que estar alertas em oração. Paulo diz: estejam alertas. O que é estar alerta?
obviamente, literalmente significa não cochilar, mas estar alerta significa estar consciente de que tanto eu como os meus irmãos, minha família, todos nós corremos risco o tempo todo. Quais são os riscos que eu, meus irmãos, minha família, corremos o tempo todo? Irmãos, nós estamos numa guerra, uma batalha que o apóstolo Paulo descreve em Efésios 6,12, da seguinte forma: que nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. A nossa luta, a nossa guerra não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra o inimigo. Satanás, ele está tentando a nós, nossos irmãos, nossa família, ele está nos tentando o tempo todo para nos fazer cair. Ele tenta também lançar nas pessoas as suas flechas de dúvidas, de medos, e algumas pessoas começam, pelas mentiras do diabo, a duvidarem do poder de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Tem pessoas que começam a pensar: será que Deus está cuidando de mim mesmo? Será que Deus me ama mesmo? E o diabo, ele lança nas pessoas as sementes da dúvida, da mentira. Satanás também, ele usa pessoas para nos tentar, nos derrubar. Satanás, ele coloca pessoas no seu caminho para te influenciarem a se afastar de Deus. Nós temos que estar atentos, não só para nós, mas para nossos filhos, nossos irmãos. Quando seu filho vai para a escola, agora ninguém está indo para lugar nenhum, mas quando seu filho vai para a escola e tem lá os seus amigos, as amizades, nós temos que orar, porque o diabo pode usar essas amizades para afastar o seu filho do caminho do Senhor. E Satanás pode usar tudo quanto é artifício. Por isso que nós temos que orar em todos os momentos, em todas as ocasiões, por todo o povo santo, por nós, por nossos filhos. Então nós temos que estar atentos, temos que orar o tempo todo, porque todos nós estamos correndo o perigo de sermos assaltados por Satanás, recebermos as sementes da dúvida, recebermos a semente do desânimo, nos afastarmos do caminho do Senhor. E por fim, o versículo diz que nós devemos orar também com ação de graças. A oração não é só momento de eu orar, de eu pedir, mas a oração é o momento de eu refletir em tudo que Deus tem dado a nós. Por exemplo, no Salmo 75, no verso 1, o salmista diz: graças te damos, ó Deus, graças te damos porque está próximo. O primeiro motivo de você ser grato a Deus é porque você nunca está sozinho. Deus está sempre próximo de você. Venha o que vier na sua vida, se você ficar doente, se você ficar numa cama de hospital, Deus está lá com você. Se você passar por uma tormenta, por um deserto, Deus está lá com você. Saiba disso, as provações virão, as dificuldades virão, mas eu e você nunca estaremos sozinhos, porque nosso Deus é um Deus presente. Deus está com você. Então esse é o primeiro motivo de gratidão. Senhor, eu te louvo porque o Senhor sempre está comigo. Eu nunca estou sozinho. As pessoas podem me abandonar, eu posso estar solitário aqui, mas eu nunca estarei sozinho, porque o Senhor está presente. Um outro motivo de gratidão a Deus é a provisão. Nós acabamos de ler no começo do culto o Salmo 34, que diz: tema o Senhor, vocês que são santos, porque nada falta aos que o temem. Você pode ter certeza, você como filho de Deus, você pode agradecer, porque Deus não vai deixar faltar nada para você. Talvez você não tenha tudo que você deseja, mas Deus conhece a sua necessidade. Jesus disse que o Pai sabe o que nós precisamos antes mesmo de pedir. Deus sabe a comida que você precisa, Deus sabe o tratamento que você precisa fazer, Deus sabe do remédio que você tem que comprar. Deus conhece todas as suas necessidades. O Salmo 34 diz que
Os animais na floresta, eles podem passar fome, podem morrer, até o leão com toda a sua força pode morrer de fome, mas os filhos de Deus terão tudo o que eles precisam. Então agradeça a Deus. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor não vai deixar faltar nada. De algum lugar o Senhor vai enviar o que eu preciso, mesmo que eu perca o emprego, mesmo que eu perca a saúde, o Senhor continuará a prover tudo o que eu preciso. Outro motivo de gratidão a Deus é pela salvação e o cuidado dele. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, diz assim, Romanos 8, 28, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Note bem, Deus é um Deus que faz com que todas as coisas que acontecem ao nosso redor cooperem para o nosso bem. Ou seja, as coisas que acontecem não têm o poder destruidor para nós. Deus despoja das coisas o poder destruidor e Deus as usa para o nosso bem. Deus usa as doenças para o nosso bem. Deus usa as perdas para o nosso bem. Deus usa um desemprego para o nosso bem. Deus usa todas as coisas para o nosso bem, porque nada neste mundo pode nos destruir, pode nos arrasar, porque os problemas não vêm para nos destruir, mas Deus usa tudo isso para o nosso bem. No momento eu não consigo entender, mas qual é o bem que Deus quer produzir em mim com isso? Eu olho para uma doença, eu olho para uma perda, eu pergunto, que bem que Deus quer produzir em mim com isso que aconteceu agora? Não tem como entender. Mais para frente poderemos entender que o nosso Deus é um Deus que transforma o mal em bem. Eu posso agradecer, Senhor, eu quero te agradecer, porque mesmo não entendendo tudo que está acontecendo, eu sei que o Senhor vai usar tudo isso para o meu bem, para o bem do teu povo. Te louvo, Senhor, por isso. Mais Romanos 8, 28, versículo 29 agora, um outro motivo de agradecer a Deus. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. Depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Qual outro motivo de agradecer a Deus? Antes que você existisse, antes que esse mundo fosse criado, Deus olhou para você, Deus te conheceu, Deus se relacionou com você, Deus viu você, Deus viu também todo o seu pecado, Deus viu todas as suas falhas, Deus viu tudo que você faria, Deus te amou, Deus disse, eu quero você para mim, Deus separou você para Ele, e Deus deu a você um propósito, Ele te predestinou para se tornar semelhante a Cristo. Deus disse, você vai ser meu e eu vou deixá-lo semelhante ao meu Filho Jesus. E aí quando Jesus ele veio a este mundo, Ele sabia para quem Ele iria morrer. Ele disse, esse é o meu sangue derramado em favor de muitos. Quem são esses muitos que Jesus disse que Ele derramaria seu sangue? São esses, os filhos de Deus, que foram conhecidos por Ele antes da criação do mundo e foram predestinados para serem semelhantes ao Filho. Deus te amou, Deus separou você para Ele. E no versículo 30 diz que depois de Deus te predestinar, isso foi na eternidade passada, Ele os chamou. Quando foi que Deus te chamou? Deus te chamou naquele dia que você ouviu o Evangelho e creu. Aquele foi o dia que você ouviu a voz de Deus, Ele te chamou. E no dia que Ele te chamou, Ele te justificou, porque quando você confiou em Jesus, quando você confessou seu pecado a Jesus, quando você creu em Jesus, você foi justificado. Deus apagou os seus pecados, Deus te declarou justo. Paramos aqui. O que está faltando aqui no 30? Deu-lhes a sua glória. O que isso significa?
Nós já fomos predestinados, nós já fomos chamados, nós já fomos declarados justos, mas está faltando uma coisa. Está faltando recebermos a glória. O que isso vai acontecer quando chegarmos no céu? Seremos glorificados com a glória do Senhor. O que isso significa, irmãos? Quem te protege, quem te sustenta é o Senhor Jesus. É Ele. Não é você que se mantém no caminho, é Deus que te segura, é Deus que te mantém, e esse Deus que começou a obra na sua vida lá no passado, é um Deus que vai completar até aquele dia. Esse mesmo Deus que te conheceu, que te predestinou, que te chamou, que te justificou, é o Deus que vai te glorificar. Então não há nada que pode nos arrancar desse plano maravilhoso que Deus deixou. Agradeça a Deus porque você faz parte do plano dele. Agradeça o Senhor porque Ele te amou, Ele separou você para Ele. Agradeça o Senhor porque você estará na glória com Ele. E Paulo finaliza no 31 dizendo: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Encontramos aqui o motivo porque nós podemos orar com fé e confiança, porque esse Deus que nos amou, nos separou para Ele, esse Deus que nos deu o Filho dEle para morrer por nós, como é que não dará tudo que nós precisarmos? Esse é o nosso Senhor, que nos ama, que cuida de nós. Então quando você dobra o seu joelho e você ora, você está orando, você está falando com um Deus que te ama. Você está falando com um Deus cujo amor por você nunca vai ser mudado. Você está orando para um Deus que te ama, apesar de tudo que você é, tudo que você faz. Quando você ora ao Senhor, você está orando para aquele que vai cuidar de você até o fim. Oremos ao Senhor. Sejamos perseverantes na oração, em comunhão com o Senhor, porque aquele que nos entregou o próprio Filho vai dar tudo o que nós precisarmos. Oremos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Ó Senhor, nós temos falhado nas orações. Nós não temos sido persistentes. Nós temos nos afastados de Ti, ó Pai, corrido atrás de coisas fúteis, coisas sem valor neste mundo. Nós temos às vezes nos tornado fracos, impotentes, porque nós não temos te buscado em oração. Por isso eu peço misericórdia, Senhor. Restaura-nos, leva-nos de volta, Pai, à comunhão profunda contigo, Senhor. Nos ajude a sermos dedicados na oração. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos passar agora para a segunda parte do culto, que é os pedidos de oração. Eu sei que os irmãos aqui têm colocado seus pedidos nos grupos aqui do WhatsApp. E primeiramente eu quero pedir que os irmãos continuem orando pela saúde do meu irmão. Meu irmão, ele foi internado hoje à tarde lá no Hospital Humanitária, e orar para que Deus possa abençoar, recuperar ele, né, desse vírus. É um vírus assustador, Covid, mas Deus é maior, a vontade de Deus prevalece sempre. Então que Deus possa visitá-lo lá naquele leito, que Deus possa curá-lo, que Deus possa recuperá-lo. Peço que ore também pela minha cunhada Dulce, pelas minhas sobrinhas, que Deus fortaleça, proteja elas, né, desse vírus. E orar também pelos meus pais, por todos nós, que Deus esteja nos fortalecendo. Que tudo isso que até que falamos aqui sobre a fé, sobre a esperança do Senhor, que Deus nos ajude também a
experimentarmos isso também. E nós queremos que Deus aumente a nossa fé também. Então, os irmãos lutem conosco em oração. Vou passar agora, primeiramente, os pedidos que as irmãs colocaram aqui no grupo, né? A minha mãe, né, também colocou aqui o pedido. Ela escreve: agradeço a Deus pela força que nos tem dado nesses momentos difíceis e continuo pedindo oração pelo Cleiton. Ele está internado, mas sei que Deus está no controle. Orem por todos nós, pela minha nora e netos. Vamos continuar a oração, que Deus venha completar essa obra. Irmã Lúcia, peço oração pelo meu pai, né, o irmão Fernando. Ele está com pneumonia nos 2 pulmões, está muito debilitado. Vamos colocar a oração a saúde do irmão Fernando, para Deus doar impossível, que Deus venha ter misericórdia dele. Irmã Preta, continuo pedindo orações por meus familiares do Rio de Janeiro e também por um amigo nosso de São Mateus, que está internado por problemas ortopédicos. Agradeço pelos cuidados de Deus conosco. Amém. Deus continue, irmã, fortalecendo, consolando os familiares, que Deus tenha misericórdia, né, de todos eles e completando a obra dele também. Irmã Elisete, agradeço a Deus pelos livramentos, pela misericórdia e sustento. Peço pelo Cleiton, filho da irmã Zenite, pela minha família e pela salvação deles. Peço pela nossa igreja e pela nossa cidade. Sim, vamos continuar orando uns pelos outros, nossas famílias, pela nossa cidade. Nossa cidade, todo mundo sabe, estamos na fase vermelha. O lockdown decretado aqui nos finais de semana. Que Deus tenha misericórdia, que Deus venha curar a nossa cidade, o nosso povo. Ou para o grupo dos homens, irmão Valdeci, eu agradeço a Deus pelo seu cuidado com nossas famílias, pelo meu lar e por uma entrevista de emprego que vou fazer amanhã via chamada de vídeo para uma empresa de Santa Catarina. Vamos orar, irmão, que Deus possa estar mostrando a vontade dele em tudo isso, né? Que Deus venha abençoar essa entrevista e mostrar a vontade dele. E temos orado para que Deus abra uma porta de emprego para o irmão Valderi, que Deus venha abrir essa porta de emprego também para a irmã Elisete, irmãos que estão precisando, que Deus venha no tempo certo abrir uma porta de emprego que seja bênção para todos os irmãos. Irmão André, boa noite a todos. Agradeço a Deus pelas bênçãos, pelo sustento, pelas misericórdias que se renovam a cada dia e pelo cuidado com cada um de nós. Amém, André, que Deus continue cuidando de todos nós. Irmão Gilmar, o meu pedido de oração é pelo meu lar, pelos irmãos, pelo pastor e sua família. Amém, irmão, obrigado. Vamos continuar orando uns pelos outros, para Deus nos fortalecer. Irmão Marcelo, boa noite, irmãos. Agradeço a Deus pelo sustento e proteção de toda a minha família e peço também pela igreja. Amém. Vamos continuar orando para nossas famílias, orar pela igreja. 5 meses já sem reunir, e lembrando que hoje seria o dia da ceia, mas Deus sabe todas as coisas. Mais um mês sem celebrar a ceia, mas que Deus tenha misericórdia, que logo possamos voltar a nos reunir aqui como igreja. Irmão divino, boa noite, irmãos. Agradeço a Deus por me dar sua paz e firmeza em meio a tantas notícias. Nós vamos agradecer por tudo, porque Deus está no controle. Amém, irmão divino, que Deus continue, né, fortalecendo, aumentando a nossa fé. Agora eu vou entrar aqui no Facebook, os irmãos que colocaram aqui os seus pedidos. Aqui, deixa eu ver aqui. Uma boa noite, né, a todos os irmãos que nos saudaram aqui. Irmão Doroteu, boa noite, graças a Deus por tudo e que Deus esteja sempre no controle de tudo. Amém. Amém, irmão, que Deus continue cuidando de todos nós. Ok, muitos pedidos aqui, clamando pelas misericórdias do Senhor. Amém. Irmão Leandro, agradeço a Deus pela sua salvação em Cristo Jesus. Agradeço a Deus por mais um ano de vida que a Rose completará amanhã. Peço oração pela saúde da minha família.
Amém, Leandro, que Deus continue, né, fortalecendo, cuidando de sua família, e que Deus continue abençoando a Rose, abençoando, agradecendo por mais um ano de vida que Deus concede a Rose, e que Deus esteja completando a recuperação também da saúde da Rose. A Rose também escreve: peço oração pela Rosana, madrinha da minha sobrinha, pois ela continua entubada e é muito grave a situação. Que Deus os console, pois a irmã dela faleceu na quinta-feira por Covid. A família está passando por um momento muito difícil. Vamos colocar essa família também diante do Senhor. A Mantânia aqui pergunta, não, o meu irmão se chama Cleiton, né? Então é o nome dele. O irmão César e a Caroline também, eles escrevem: pedimos oração pela vida de nossos familiares e nossa vida espiritual diante de Deus. Amém? César e Caroline, que Deus continue também fortalecendo, abençoando vocês. Irmão Leandro, estejamos colocando perante o santo trono do Senhor nossas vidas, ansiedades, medos, frustrações, pois as orações dos justos podem muito em seu efeito. É verdade, vamos continuar clamando ao Senhor. O irmão Leandro também escreve: coloco a vida de minha querida prima Ana Paula e sua família que está assistindo conosco o culto. Amém? Que Deus continue nos fortalecer, que Deus venha, com a sua misericórdia, atender a cada pedido aqui apresentado. Vamos fazer a nossa última oração. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos de te cultuar dessa forma. Mas pedimos, Senhor, fortaleça a fé do teu povo, fortaleça a fé da tua igreja. Eu peço, Senhor, agora por todos aqueles que estão enfermos, todos que estão lutando, ó Pai, contra essa enfermidade, contra esse coronavírus, ó Pai. Peço pelo meu irmão que está internado ali, que o Senhor o visite, que o Senhor o cure, restaure, Pai, dessa enfermidade. E por todos os outros enfermos aqui mencionados também, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga recuperação para a glória do Teu nome, que o Senhor seja glorificado, Pai, por essas respostas de oração. Quero, Pai, pedir também por todos os demais pedidos aqui apresentados, pelos pedidos de emprego, pela entrevista do irmão Valdeci amanhã, por todos aqueles que estão precisando dessa porta, que o Senhor venha abrir, ó Pai, de acordo com a sua vontade, empregos que sejam uma bênção para cada um deles. E guarda-nos, ó Pai, nessa semana, que possamos estar cada vez mais confiantes, esperançosos em Ti, sabendo que o Senhor está conosco, e o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não permita que esqueçamos disso, Senhor, que nós nunca estaremos desamparados, que o Senhor sempre dará o que precisarmos. Fortaleça nossa fé, nossa esperança em Ti. Nós agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Se Deus quiser, na quarta-feira estaremos aqui às 8 horas para mais um culto. Que Deus os abençoe.